Meus irmãos, minhas irmãs, Diácono Deusmo Andrade, mais uma vez com vocês no Palavra Encarnada. E antes de nós começarmos com a meditação do Evangelho de hoje, nessa oitava de Páscoa, sexta-feira, dia 14, vamos pedir a Deus a graça do seu Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Deus de infinita bondade, derrama o teu Espírito Santo sobre nós, o Espírito do ressuscitado, que agiu no coração dos discípulos, dos apóstolos, que ele possa agir em nós também. Maria, nossa mãe, mãe da igreja, ilumina a nossa inteligência, a nossa vontade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram também: Vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada aquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu uma roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram na terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, esse evangelho me faz lembrar de 2 pessoas da comunidade. Primeiro, Sandoval Atores, seu professor de história. Sansão, ele faz lembrar nessa passagem uma coisa interessante, uma coisa que ele diz: Pedro e os apóstolos estão na Galileia, de onde eles eram, e estão pescando. Eles voltam à vida antiga. Eles que tinham sido chamados a serem pescadores de homem, acabam voltando à vida antiga. E o Senhor, mesmo assim, vai lá e chama eles novamente no seu local de trabalho. Faz lembrar daquele primeiro chamado de Jesus a Pedro e aos outros discípulos, João, Tiago, que estava ali na situação também, e André, que também estavam aqui, dentre outros, lembrando o primeiro amor. Talvez hoje, meu irmão, minha irmã, você também esteja precisando lembrar do primeiro amor, trazer no seu coração o primeiro amor pelo ressuscitado. Veja, não voltar à vida antiga, como Pedro e os outros, né? Mas voltar ao primeiro amor, lembrar do teu primeiro chamado, lembrar do teu ponto de partida. Me faz lembrar também do Diegão, do 2 ou mais. Diegão, o Diegão, ele ama muito Pedro, por causa desse caráter intempestivo de Pedro, sabe? De fato, Pedro é muito sincero, né? Alguns elementos interessantes dessa passagem bíblica aqui. Pedro estava nu, nos faz lembrar de quem? Adão e Eva. Adão, quando Deus procura Adão está nu e se esconde, como se Adão estivesse vergonha da sua nudez e não quisesse apresentar-se diante do Senhor porque sabia que tinha pecado. Pedro, não, estando nu, se apresenta ao Senhor, corre ao seu encontro, se veste,
e corre ao seu encontro. E nada melhor dizendo, porque ele estava no barco e foi lá. Então, a sinceridade de Pedro, imaginem só, porque Pedro tinha negado Jesus. Após essa passagem, vai ser aquele relato do Pedro, tu me amas? 3 vezes Jesus pergunta, lembrando da tríplice negação que Pedro fez a Jesus antes do galo cantar. Então Pedro corre ao encontro de Jesus, apesar da sua situação pecaminosa, apesar de ter negado Jesus. Talvez isso para nós nos traga uma mensagem de esperança no sentido de nós corremos ao encontro de Jesus. Quando nós pecarmos, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós negarmos o Senhor, porque isso é o pecado, nós não contarmos tempo, mas rapidamente voltar ao Senhor, correr ao encontro do Senhor, sem medo de ser julgado, sem medo de ser condenado, porque o Senhor nos ama. Quanto tempo você passa longe do sacramento da confissão? Essa é a grande questão. Deus tem um chamado para ti, uma vocação eterna, que começa aqui na terra de fato, mas é para a vida eterna. Mas o teu coração, às vezes apegado às coisas temporais, se esquece dessa vocação eterna. Volta para o teu Senhor. O que é o pecado diante da eternidade? Vocês entendem, meu irmão? A gente, se a gente tivesse isso, a gente não pecaria. A gente não cairia no pecado. O que é um momento de prazer diante da eternidade? O que é um momento de gozo, um momento de alegria superficial diante da eternidade? Não é nada. Então Pedro, de uma maneira muito intuitiva, ele corre ao encontro do Senhor. Né? O relato ele é muito cheio de detalhes, muito interessante. Assim, vejam, João, o discípulo que Jesus amava, ele que corre primeiro, ele vê primeiro. Então, é muito interessante porque João sempre tem essa sensibilidade, o discípulo amado sempre tem essa sensibilidade à presença do Senhor no Evangelho. Quando os dois correm juntos, por exemplo, a gente leu essa semana esse Evangelho também, João diz lá que Pedro chegou depois, João chegou antes, mas fica na porta do túmulo e diz lá, João viu e acreditou. Não, Pedro entra, depois que Pedro entra é que ele acredita, ele vê, ele não compreende de cara. Vocês entendem essa sensibilidade do discípulo amado? Nós precisamos ter com o ressuscitado essa mesma sensibilidade de João, porque nós queremos ser os discípulos amados. Tanto que a Sagrada Escritura não traz o nome do discípulo amado para que eu e você nos coloquemos no lugar dele. Então, João é o Senhor. Ele reconhece pela atitude. É interessante porque nas aparições de Jesus ressuscitado, os apóstolos e os discípulos, as mulheres também, Maria Madalena, não reconhecem fisicamente Jesus, né? Não é um olhar propriamente físico. A teologia explica, né, de que o corpo de Jesus ressuscitado, seu corpo glorioso, provavelmente não tinha a mesma aparência física do corpo na qual Jesus nasceu. Do mesmo modo, eu e você não teremos a mesma aparência física. Será uma aparência mudada, que não estará mais enquadrada nos limites da natureza. Tanto que Jesus fala, quando Jesus aparece aos discípulos, desejando a paz, diz que eles estavam com as portas fechadas e Jesus entra no meio deles. Como é que as portas fechadas Jesus entra no meio deles? Porque o corpo de Jesus já não é mais guiado pelas mesmas leis da natureza. Então, mesmo ele tendo uma aparência diferente, aquela sensibilidade espiritual, veja, a fé nos faz ver Jesus. Os apóstolos, eles viram Jesus ressuscitado fisicamente, mas o que levaram eles a conhecer o ressuscitado não era um processo de semelhança física, mas era um processo de fé. Isso é muito importante você ter na sua mente, porque às vezes a gente entra num desculpa, não, se eu vivesse na época de Jesus, talvez eu fosse um discípulo mais fiel. Você está sendo muito carnal, você está sendo muito corporal, por pensar que a visão na fé, de alguma forma, é menor do que a visão na carne. Do mesmo modo, meus irmãos, na presença de Jesus abandonado, nós não conseguimos identificar corporalmente Jesus ali. É pelos olhos da fé, mesmo que o irmão não nos fale nada, mesmo que não exista uma experiência propriamente mística, você entende? É uma experiência de fé, é uma experiência de fé. E Jesus pede para eles peixe.
vocês têm alguma coisa para comer? Então, mais uma vez, Jesus quer tomar ceia com seus apóstolos, que nos faz lembrar da Eucaristia. Jesus quer se entregar aos apóstolos ressuscitados, mais uma vez, meus irmãos. Que lindo, que maravilhoso. Jesus também quer se entregar para ti. Será que você está distante do sacramento da Eucaristia? Será que você está recusando esse convite de Jesus ressuscitado? Veja, será que você está aí, querendo gastar seu tempo pescando enquanto Jesus já te chama com o peixe preparado, você entende? Interessante isso, porque Jesus às vezes nos pede aquilo que Ele já está disposto a nos dar, que é o alimento, por exemplo, no caso aqui. Mas quantas vezes isso é muito concreto na nossa vida? Jesus nos pede, por exemplo, o dom da castidade, Ele já está disposto a lhe dar isso. O dom da perseverança, você que pensa em abandonar a sua caminhada, o seu processo de santidade, Jesus já está disposto a lhe dar isso. Quantas vezes a gente quer deixar de lado a vida de penitência, quando Deus já quer nos dar isso? Veja. E aí Pedro, quando encosta com o Senhor, interessante isso, ele volta, veja, para ajudar a pegar os peixes. E pelo relato aqui, parece que Pedro carrega sozinho. Olha, os outros discípulos vieram com a barca arrastando as redes dos peixes. Parecia que eles estavam tendo um grande esforço. Alguns versículos adiante, diz assim: então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra, como se ele tivesse feito isso sozinho. A força do ressuscitado agindo na vida de Pedro faz com que ele supere aquelas limitações humanas, ter uma força sobrenatural, por assim dizer. O amor supera todos os limites. Quantos santos e santas, por exemplo, dormiam pouco, superavam o limite do sono? Quantos santos e santas fizeram jejuns rigorosíssimos, superaram o limite da alimentação? Quantos santos e santas morreram mártires confessando o nome de Jesus, superaram o limite da dor? Não por serem super-heróis, homens com poderes extraordinários sobre os elementos da natureza. Não, eram homens que amavam a Deus. E esse amor a Deus fazia com que eles fossem até o fim, não mais até onde der, como diria a Camilinha, né? Não mais até onde der. Não mais só até onde der. O amor nos faz superar os limites. Então, veja, será que nós também temos essa mesma experiência com o ressuscitado? Será que nós estamos querendo superar os limites que nós mesmos nos impomos, limites que Deus não nos deu, mas que nós nos colocamos? E por fim, meus irmãos, minhas irmãs, é preciso que nós escutemos da boca do Senhor: vinde ceiar comigo, vinde se alimentar comigo. Quantas vezes essa é a voz do abandonado, que quer tomar uma refeição conosco porque quer nos conhecer de perto. Muitas vezes essa é a voz do abandonado, e o ressuscitado tem sede do abandonado, que fala conosco: vinde, sentai à mesa comigo, alegrai-vos comigo. E aí acontece um encontro explosivo. Então, meus irmãos, peçamos a Deus a graça de termos esse encontro renovado com o ressuscitado nessas oitavas da Páscoa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Padre Pio de Pietrelcina, de São Francisco de Assis e de Santo Antônio, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.